Olá, seja muito bem-vinda, que é a Alana, diretora da B Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico na AB Consultoria. E hoje vamos para mais um episódio do nosso quadro que vocês amam, o AB Tech. Nesse quadro nós falamos tudo sobre tecnologia para o mercado magistral. E esse é um conteúdo patrocinado pela Prime Software Soluções Inteligentes. Vamos deixar aqui o QR Code na tela para você conhecer mais sobre esse software de gestão, sobre essa empresa incrível que não mede esforços para investir, inclusive, na sua educação. Então, você que quer adentrar, né, nesse mercado magistral, você que atua em indústria também, essa é uma excelente solução para você quando se trata de tecnologia, tá? E o tema de hoje é um tema inédito que a gente nunca falou por aqui, tá? No nosso canal, que é gerenciamento de Pronto. produção para farmácias de. Manipulação. Então vamos que vamos, fica até o final. Se você não está inscrito, se inscreve, porque Jorah. Senão sua base quebra. Então vamos lá, se inscreve agora e, claro, deixa aqui o teu like se esse vídeo foi importante para você, porque a tua audiência vai muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, primeiramente é importante ficar claro o que é um gerenciamento de produção. Assim, se você parar para pensar, a farmácia ela é 80% gerenciamento. Você gerencia várias coisas. Você como farmacêutico, é claro. Né? Aqui eu tô falando com você, farmacêutico. Né? Poucas vezes você realmente vai colocar a mão na massa, né? Geralmente quando precisa de alguma ajuda, precisa de algum ajuste, desenvolvimento, aí você coloca realmente, né? Mas 80% do seu tempo vai ser de gerenciamento, né? Perfeito. Então existem vários pontos que é necessário gerenciar numa farmácia com manipulação. Um dos pontos, gestão de estoque, né? Nós já falamos aqui Já sobre foi tema gerenciamento, de já vídeos aqui. Vou deixar até o link aqui para você. sobre essa questão de gerenciar o estoque de matéria-primas e insumos, né? Embalagens, é muito importante, né? Porque nada adianta chegar uma receita para você, você colocar para dentro e de repente para dentro da farmácia, para dentro do laboratório, e quando você for produzir, cadê a matéria-prima? Acabou. Poxa, mas no sistema tava lá? Tá, tá. Não tava, né? No físico não existia. Então, controle de estoque realmente é um dos gerenciamentos que você precisa ter. Total. Né? Quando a gente vai para o atendimento, existe um outro tipo de gerenciamento também, né? O de cumprimento de prazos, né? Existe todo um gerenciamento de atendimento, de como que você lida, e um dos pontos que vai linkar ali com a parte interna do laboratório também são os prazos, né? O Total. laboratório é um setor de produção. Ele produz tantas fórmulas por minuto, tantas fórmulas por hora. Então, isso tudo vai impactar na tua entrega. Tá? Então, cumprir os prazos, o gerenciamento de prazos de entrega é muito importante. Um exemplo. Digamos que um cliente chegue, que são aproximadamente 8h30 da noite, e o cliente chega. 8h30 da noite, se for uma farmácia 24 horas, né? 24 Mas horas. tudo bem. Eu tava pensando aqui. Mas tá tudo bem. 8h30 da noite, o cliente chega, faz o pedido, e aí existe até um termozinho, eu acredito que eu já falei em algum momento aqui no canal, chamado lead time, que é o tempo que o produto leva desde o pedido até sua liberação. E esse lead time é justamente o o prazo que você dá para o seu cliente. Então, o cliente chegou 8h30, fez pedido 8h30. Se o teu lead time for de 24 horas, ele vai pegar 8h30 do dia de amanhã, certo? E com o gerenciamento de produção, ter ferramentas para esse gerenciamento vai ser de fundamental importância para você entender onde o produto, em que etapa de produção o produto se encontra. Então, se não e assim,
isso é interessante quando você tem ferramentas, porque não precisa você estar ali no laboratório de um lado para o outro, correndo, monitorando. Você entra no sistema, você avalia uma requisição. Se esse produto ainda está amanhã, ao meio-dia, ainda está ali na pesagem, opa, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa errada aí? Aí você entra em contato com o líder de produção, né, com o responsável daquela produção, que foi que houve, né? Ah, doutor, tá faltando a matéria-prima, né? E aí você age rapidamente, né, com uma ação corretiva, já começa a trabalhar ações de melhorias, tá? Em cima daquele problema, né? Após essa ocorrência. Então, ter essas ferramentas para o gerenciamento e controle de produção vai ser de fundamental importância para você garantir o máximo da qualidade do produto, para você garantir o produto seja que o produto seja entregue dentro do prazo, tá? E tem mais alguns pontos importantes, né? Quando se fala de Sim, gerenciamento de produção. né? Um dos gerenciamentos que a gente nem lembra que faz, que precisa de uma gestão é o controle de qualidade e a garantia da Uhum. qualidade, né? Então, dentro do processo de produção, tem etapas de controle de qualidade também, tá? Então, se eles estão sendo feitos corretamente, esses parâmetros de qualidade estão corretos para aquela forma, então existe também um gerenciamento ali, tá? E também, durante o processo de produção, é muito importante você ter essa percepção de em que processo aquele produto está, né? Que é o que a gente chama de rastreabilidade, tá? Em algumas farmácias, essa rastreabilidade muitas vezes é feita à mão, né? Você só tem a rastreabilidade quando a fórmula é finalizada. Você quem? Você farmacêutico, né? É um papel que está circulando ali junto com a fórmula. Cada vez que um manipulador termina um processo, ele vai lá e registra que ele fez, É. né? E ali você consegue ver quem foi que fez cada etapa, né? Dentro do gerenciamento de produção, você vai também emitir relatórios de produção, né, para calcular os KPIs, né, os indicadores de desempenho dos manipuladores, dos técnicos, para entender como está a produtividade, tá? Relatórios relacionados a retrabalhos, quantas vezes aquela matéria-prima, a perda, por exemplo, a perda no processo também está dentro do gerenciamento de produção. Então, se aquela matéria-prima ela foi utilizada para uma formulação, era para ter sido 10 miligramas e foi trabalhada 30 miligramas devido a retrabalhos na manipulação, você tem como visualizar também e já em cima disso tratar essa não conformidade, né, essa grande perda de matéria-prima e desenvolver ações de melhorias para prevenir que esse problema aconteça. Então, o Jorel falou aí sobre indicadores de qualidade, né? Existe a gestão da qualidade, mas está totalmente relacionada ao gerenciamento de produção. Então, em resumo, tudo que for voltado para rastreabilidade, tudo que for voltado para indicadores, para eu conseguir mensurar como estão os meus prazos de entrega, como estão o tempo de produção de cada etapa, como está a produtividade dos meus manipuladores, perda de processos, os POPs relacionados à produção de matérias-primas estão também faz parte desse gerenciamento de produção, tá? Por quê? Porque lá eu vou ter também a descrição de cada etapa de produção. Lá vai ter, por exemplo, para ter, né, por exemplo, a rotação, o padrão da rotação de determinado equipamento, né? No caso do agitador mecânico, certo? Então, quando você une todos esses elementos de forma a ter uma visão clara para otimizar os processos ou prevenir
que não conformidades ocorram, você tem aí um gerenciamento de produção. Isso. Hoje nós vamos focar mais especificamente no ponto prazos e no ponto rastreabilidade, tá? Perfeito. Então, alguns desses temas nós já falamos anteriormente, então vocês podem assistir aí outros vídeos no canal. E se vocês tiverem mais alguma ideia sobre algum ponto de gerenciamento, alguma dificuldade que você tenha, comenta aí embaixo nos comentários, que aí a gente vê se consegue ajudar com com o que os sistemas têm a oferecer, né? Então, por que que é tão importante assim, né? A gente tá falando aqui do o que é esse gerenciamento, mas a importância dele muitas vezes é passado assim, desapercebido, né? Porque o gerenciamento eficaz evita muito gargalo, evita muito retrabalho, né? E muitas vezes evita Perdas. perdas, evita um trabalho que você não estava precisando ter. Eu sei que muitas vezes é difícil de identificar. Você está ali na rotina, aquilo ali já é a sua realidade. Então, conseguir identificar que aquilo precisa mudar, às vezes é difícil, tá? É. E nesse caso, né, o software de gestão vai fazer toda a diferença para esse gerenciamento. Então, quando Isso. eu falo sobre ferramentas, o software vai ser um grande aliado, tá? Para você desenvolver um bom gerenciamento da produção. Isso. Eu já vi muitas, quando a gente fala do gerenciamento acontecendo, né? Já vi alguns casos de gerenciamento que não era que ele não era eficaz, ele não era tão otimizado. Existia um gerenciamento, mas as escolhas tomadas não eram tão eficazes. Por exemplo, colocar uma folha de papel que foi feita no Excel com horários específicos de quando que aquele produto sai, né? É uma forma de gerenciamento, sim, mas você teve o trabalho de fazer no papel, no Excel, aí você imprimiu e você colou, e o teu funcionário vai ter o trabalho de ficar olhando, mexendo no computador, olhando, mexendo, olhando, mexendo. Então, funciona. Tá funcionando, mas dá para melhorar. Total. Gerenciamento é sempre tentando melhorar e otimizar, tá? E hoje a gente vai dar algumas dicas no Farmaciê de como otimizar esses processos, tirar de papel e transformar mais em digital. E como que o sistema pode ajudar no gerenciamento? É justamente isso, né? Você contratou o sistema não só para gerar ordem de produção e orçamento. Total. A gente já falamos isso várias vezes aqui, mas é sempre bom importante reforçar. Ele tem muitas outras funcionalidades, né? Além dessas que a gente vai trazer hoje e de todas que a gente já trouxe aqui, né? Ele tem outras infinidades. Um sistema de gestão, ele é complexo, né, de fato, mas a partir do momento que você se dispõe a aprender, a fuçar, literalmente, vai mexendo, nem sempre ele é difícil, ele é complexo, ele tem várias funcionalidades, você consegue ir aprendendo com ele tanto também, o suporte está aí para isso também, né? Então, o sistema de gestão, ele vai conseguir colocar todas as informações conectadas, né? Integradas, exatamente. E quando você não tem um controle da produção, um bom gerenciamento de produção, o que é que acontece? Você fica refém do laboratório ou até do setor comercial. As informações que ele passa para você. Em qual sentido? Digamos que chega uma receita de paciente, teu prazo de entrega é de 24 horas e o setor de produção fala, não, para amanhã não dá mais nada, amanhã eu não posso, o nosso laboratório está cheio, agora, a partir de agora,
O que entrar só vai sair com 48 horas. E aí, se você não tiver essas ferramentas para o gerenciamento de produção, você fica à mercê dessa informação. Poxa, será mesmo? E de repente até procede. Entretanto, você tem que entrar com ações para aumentar a tua escala no laboratório, para atender teu cliente em até 24 horas. Sim. Ok? Então, fica atento se você está tendo esse problema, né? Isso gera muito conflito entre o setor comercial e o laboratório. Porque o setor comercial ele quer o quê? Vender, né? Ele quer entregar para o cliente em um prazo mínimo, né? Por ele estava entregando na Entregando hora. na hora. A gente sabe que não é bem assim. E o setor de produção, obviamente, ele tem que garantir um produto com qualidade, segurança e eficácia e entregar no tempo prometido, dentro do prazo, tá? Então, se você não tem um bom gerenciamento, né, você vai ficar à mercê de planilhas, você vai gerar conflitos, vai gerar ruídos de comunicação. Então, a partir do momento que, como já falou, né, você integra tudo no sistema, a sua visibilidade sobre o processo fica muito melhor. Você consegue avaliar melhor esses indicadores. Poxa, o laboratório está dizendo que agora é só para 48 horas, mas eu vi aqui foram produzidos 100 fórmulas, nossa capacidade é para 120, certo? Então você vai avaliar o cenário para tomar tomada de decisões assertivas, ok? E aí, Jeremy, conta para nós, né? Como usar essas ferramentas no sistema de gestão. O sistema ele tem algumas informações que você pode alimentar e aí ele vai conseguir te mostrar. Porque a gente está falando aqui, né, de usar e nós falamos de planilhas, né? Então deixar essa questão de abrir janela, você tem um sistema. Se você utilizar bem, na hora que você perguntar, ele vai saber te responder. Então, vamos ver na prática? Vamos ver onde procurar. Simbora! Chegando aqui, né? Estamos no nosso queridíssimo Pharmacier. Para onde que eu vou? Aí eu espero muito, no caso eu não estou ouvindo vocês, mas eu espero muito escutar. Para onde que eu vou quando eu quero fazer alimentação, quando eu quero cadastrar alguma coisa, eu vou na aba cadastros. Eu já abri essa aba 500 vezes aqui com vocês. Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu recomendo fortemente que você maratone todos os vídeos. Tem muito vídeo, muita aula, tá? Com demonstração, no qual nós utilizamos o Prime Pharmacier para desenvolver várias atividades na rotina de farmácia com manipulação, né? E isso é tão importante, mesmo que você já tenha uma farmácia, até se você já usa outro sistema, para você se familiarizar cada vez mais com os processos e otimizando, implementando novos processos, melhorias na tua farmácia. Isso. Então, nós estamos vendo aqui a questão de gerenciamento, atendimento, certo? Aqui eu consigo fazer o cadastro de horários, operações, certo? E processos de produção e rastreabilidade. Vamos primeiro para os de horários. Né? A questão do cadastro de horários é os cadastros de atendimento que cada setor teu vai ter aberto para a produção. Exemplo, vamos aqui para o laboratório de sólidos, de cápsula. Abrir aqui, já tem esses cadastrados. O que eu tenho? Né? Que as fórmulas de segunda-feira vão ser entregues até o meio-dia, com um limite de 100 fórmulas. Então, o que eu estou dizendo para o meu sistema? Que se uma fórmula entrar num sábado, por exemplo, para o horário para segunda-feira, você só vai poder colocar 100 fórmulas de cápsulas de uso interno, no caso. Até de 100 cápsulas nesse dia. Caso passe de 100 fórmulas de cápsulas, ele vai para o dia seguinte, ok?
Tá. E aí você vai colocando outras informações. Por exemplo, prazo mínimo da manipulação de fórmulas. Aqui eu coloquei 12 horas. O ideal é que seja no mínimo 24 horas. Tá? Então a fórmula entrou naquele horário, ele vai sair, ele vai estar pronto pelo menos 24 horas após. E Tá? aí, quem entrega fórmulas, quem entrega produto em um prazo de 24 horas? É, Desafio, né? sim, Mas, ó, totalmente possível você entregar um produto com máxima qualidade, segurança e eficácia dentro desse prazo. isso. Depois de 24, um prazo de 48 horas, 3 dias, 5 dias, são prazos muito longos. Você pode, né, perder venda Hum. por conta desse prazo estendido. O 48 horas ainda dá para aceitar se for uma fórmula muito complexa, se for uma forma farmacêutica diferenciada, que ele precisa ter um tempo ali de repouso para ele estabilizar antes de para entrega, ok. Mas se é uma cápsula, por exemplo, não faz sentido ser daqui a 4 dias, Total, né? É só total. uma Então, cápsula. você tem que rever seu processo, otimizar seu gerenciamento de produção. Isso. Uhum. Isso tudo que nós falamos e alimentamos aqui é sobre um laboratório. Você precisa fazer isso com cada laboratório. Aqui, por exemplo, eu não alimentei nada de semissólidos e líquidos. Ou seja, se entrasse uma fórmula de creme, ele não ia deixar você finalizar a fórmula. Por quê? Não tem horário. Não tem Total. espaço para ele entrar. Uhum. Então você precisa vir aqui nesse mais e alimentar essas informações. Data da entrega, segunda-feira. Horário da entrega. E aí você personaliza, e esse é o bom. Você personaliza de acordo com a sua capacidade. Como que o seu laboratório funciona, né? Eu já trabalhei em farmácias onde o que entrava até a tarde, né? Se entrasse, por exemplo, segunda-feira de manhã, ele sairia até terça-feira, 1 hora, Uhum. né? Uhum. E aí o cliente poderia retirar a partir de 1 hora. Uhum. Então você precisa analisar e entender como que a sua farmácia funciona Uhum. para que você consiga alimentar aqui. Então, é uma atividade que eu gosto de fazer, principalmente do lado do gestor, que fica no, Uhum. no laboratório, e o gestor de atendimento, Uhum. né? Eles que vão conseguir te dizer, não, eu consigo produzir tantas fórmulas. Até o horário. Qual é o horário que tem mais demanda? Enfim, é realmente uma reunião que você precisa ter. Tá? É, e assim, quem deve determinar isso é o farmacêutico, né? O farmacêutico gestor que gerencia ali os processos. Por quê? Porque senão o laboratório ele vai estar sempre querendo colocar, né, dentro do que ele pode. Então, Uhum. o máximo são 100 fórmulas. Mas será que a tua capacidade produtiva não está de 120? Então é importante você analisar e, como já falou, ter essa conversa, né, com o com o gerente de comercial e com o líder de produção, ou, Isso. obviamente, dependendo do porte da farmácia, não existem esses líderes, conversar com a equipe de vendas Uhum. e conversar com a equipe de produção. Isso. E quando o setor comercial ele for lá inserir o orçamento, automaticamente já é para aparecer a data de acordo com o que você alimentou aqui. Exatamente. Não é Não é para o setor comercial que escolhe, não. que deve escolher, tá? Tá? Das últimas informações aqui é a tabela. O que que seria? Porque aqui no farmácia ele separa o que que é o atendimento, que a frente de loja, Uhum, e o delivery. Então uhum, você pode fazer uhum, horários diferentes, uhum, né? Geralmente o delivery você faz em um horário diferente. Geralmente a demanda delivery é muito maior do que a de frente de loja, de as pessoas que retiram no balcão. Então você pode fazer essa diferenciação se você quiser, tá? E aí gravar, ele já vai tá lá, certo? E por último, né, a informação que eu falei ali das 24 horas, que é o prazo de entrega. Então,
informação, aí eu venho só aqui para ativar esse horário. Você pode fazer vários horários e não necessariamente eles estarem ativos, né? Isso você pode gerenciar, não, essa semana eu vou ter uma capacidade produtiva menor por causa disso, disso, disso. Então eu vou lá e altero, desativo um horário, outro, enfim, tá? E foi em gravar. Gravar Isso. sempre, gente. Por favor. Aqui vocês estão vendo que é o horário de entrega do laboratório. Uhum. Laboratório vai entregar as fórmulas segunda-feira, meio-dia, até 80 fórmulas. Que horas o meu cliente vai receber? Vou vir aqui, ele tá carregando. Na loja AB Consultoria, se a gente tivesse uma loja, se ele chegou segunda-feira até às 12 horas, ele vai sair terça-feira até às 12 horas, 24 horas, tá? Horário de entrega é segunda-feira, 12 horas. Perfeito, né? E aí ele já abre aqui a lista de horários de datas de chegada do cliente, né? Que horas ele chega no dia tal, certo? E aí grava mais uma vez, eu gosto até de gravar algumas vezes para ter certeza que Pra não perder os que são dados. muitos informes. Mas isso é Isso, tão importante, por quê? Porque às vezes você está aqui em uma atividade e você vai. e você é interrompido, né? Alguém fala com você e você acha que gravou, é um detalhezinho, mas faz diferença. Sim, E não gravou, né? Então sempre é importante você conferir, gravar e depois até conferir se as informações foram salvas. isso. E isso foi para um dia, né? Você tem que fazer isso para todos os dias que tem atendimento e produção no laboratório, tá? E aí você consegue, como aqui o sistema ele é muito personalizável, você consegue malear ele bem para tua necessidade, tá bom? Muito bom. Então, vimos horários de entrega e prazos. Vamos para rastreabilidade. Primeiro ponto: cadastro, atendimento, processos de produção e rastreabilidade. Aqui você vai fazer o cadastro da rastreabilidade, tá? Então, na minha farmácia eu não tenho o processo separado, por exemplo, de impressão. O meu atendimento, ele faz a impressão assim que ele acaba o atendimento. Ok. Impressão que tu Da fala ficha de da ficha de pesagem. pesagem. Isso. Existem outras farmácias que a demanda é muito alta e não tem como atendimento fazer isso. Existe só o setor de impressão, né? E aí a pessoa, ela vai uma pessoa só para imprimir. E dependendo do grau de tecnologia, né, o quanto você vai investir em máquinas, né? Hoje não se é necessário mais fazer impressão, né? Ah, sim. Desde que você tenha recursos para isso. Isso. Quando não se faz impressão da ficha, cada setor tem que ter o computador para que o operador visualize a ordem de manipulação. Não necessariamente computador, mas pode ser uma tela, um tablet, enfim. Uhum. E aí ele vai dar o check no processo, né? O processo segue para a próxima etapa, tá? Isso. Mas você que está começando, está abrindo farmácia agora, você pode começar um sistema convencional, imprimindo a Mais fichinha, simples. passar pelo farmacêutico para conferir, passar por cada colaborador e em cada processo ele assina, tá? E aí você pode unir, né? Aos poucos você vai unindo a ficha, né? A operação física com a do sistema, que é o que o Jorel vai explicar aqui agora. Isso. Então, aqui eu estou mostrando o cadastro desse Uhum. processo. Tá? Então, se eu vim aqui em lista de processos, tem todos os processos que já estão cadastrados. Mas eles não são os únicos. Se você quiser vir aqui e criar um novo, vamos ver uma que não tem. Né? No caso, não tem invase aqui. Vamos criar uma chamada invase. Então, eu venho aqui e vou escrever em face. É com Z. Tá certo. Em face.
Então, é o tipo, ele é um processo de produção, de impressão de rótulo, impressão de ficha ou é um outro processo? Um processo de produção, tá? Tipo de inclusão durante a fórmula, não sobre a receita, né? Você pode fazer ali um processo de, pro- de conferência de rótulo, conferência de receita, né? Bem específico assim, você pode fazer ele aqui como receita, mas é um processo da própria forma. Sim. Aqui é caso você faça isso por processo monitorado, né? Ele vai assinar, né? Vai aparecer um texto e aí você coloca aqui Assinatura digital, né? isso. E aí tem as opções, que é a parte onde a gente consegue separar, né? É um processo opcional ou não? Então, caso ele seja um opcional, né? Ou seja, isso não vai barrar a fórmula de continuar para outro processo no sistema, tá? Importante, o que a gente está falando aqui é que você não está fazendo isso no papel. Você está fazendo isso no sistema, tá? Tudo de digital. Então é um processo opcional? Não. Se é o processo de invase, ele não é opcional. Pagar a comissão, né? Se você está pagando uma comissão para essa pessoa que faz só esse processo do invase, ou já é misturado com algum outro processo de produção em si, que ele já recebe uma comissão por tanto que ele produz, enfim, né? Então ele consegue te, te dar essa opção de comissionar todos os processos, tá? Perfeito. Registrar baixa no processo, né? Sim. Ou seja, né, que ele precisa ser ticado, né? Bloquear a receita, não. Bloquear o cálculo aqui é o recálculo, né? Se isso vai impactar na parte de cálculo da fórmula. Não, né? Bloquear o registro de processo da fórmula que possui rótulo sem registro de baixa. Sim. Ou seja, se ele já tem um registro anterior que não foi feito, né, de baixa, eu já baixo esse invase. Né? Ou seja, se, por exemplo, uma embalagem não está em estoque, eu não consigo ticar o invase porque não tem embalagem para isso. Tá? E aí eu gravo. Só para ficar claro, tá, gente? O que o Jorel tá fazendo aqui ele tá descrevendo as etapas para que você, durante o processo, implemente a checagem das etapas, Isso. tá? Então, se eu não faço essa alimentação, não tem como o manipulador, na etapa de invase, por exemplo, que foi aquele cadastro agora, e lá, né, mesmo que ele tenha a ficha de pesagem física ali, o ideal é que ele vá lá no sistema, né, e dê o check, tá? Isso. Como processo concluído. Se você não fizer esse pré-cadastro, essa alimentação, não tem como você desenvolver uma rastreabilidade no sistema. Você só vai conseguir fazer uma rastreabilidade manual. Uhum. Qual é o problema da rastreabilidade manual? Como eu falei, você que está começando na farmácia, você pode começar como manual, mas não é o ideal que você tenha só a manual. Por quê? Porque eu vou ter que, digamos que você tem uma reclamação. Para você avaliar quem foi o manipulador, Com precisão, né? com precisão, quem foi o manipulador que fez a cada etapa, né? Quem foi, qual dia, qual horário foi feito, os parâmetros da qualidade, né? Uhum. Você vai ter que obrigatoriamente buscar a ordem de manipulação física. Isso. Agora, imagina a farmácia que tem produção de 300, 500, 1000 fórmulas por dia. Fica inviável você fazer essa rastreabilidade 100% manual. Então, é importante que você faça essa alimentação, implemente, né, esse check em cada etapa, né, essa operação em cada etapa,
para que você tenha ferramentas para a rastreabilidade, que está totalmente relacionada com o teu gerenciamento de produção. Isso. Então, aqui nós fizemos os cadastros, né? Então, vamos utilizar esses cadastros. Então, eu fecho, né, e vou aqui em cadastros, atendimento, vamos para o nosso bom e velho forma farmacêutica, tá? Aqui, você vai precisar alimentar a forma farmacêutica. Esse é o importante de uma implementação completa durante a abertura de uma farmácia. Todos os assuntos que a gente já falou sobre cadastro de formas farmacêuticas, você pode juntar. Então, por exemplo, cápsula, né? Nós falamos várias outras vezes sobre QSP, sobre, por exemplo, gotas, quantos ml tem uma gota. E aqui também tem o processo de rastreabilidade, tá? Então você vai personalizar, né? Aqui, por exemplo, tem conferência inicial, impressão de rótulo, pesagem de insumos, encapsulação, conferência final. Tá faltando uma aqui. Qual é? O peso médio, exatamente. Me senti a Dora Aventureira agora. Tá? Então, peso médio de cápsulas, certo? Ele é o processo 4, né? É o cadastro de 4. Só que eu não quero que ele seja o processo depois da conferência inicial. Ele precisa ser antes. Então, foi um erro de quem fez o cadastro. Eu excluo o anterior e eu volto aqui e incluo o processo de conferência final. Tá? É muito importante que esse processo, esses processos aqui sejam realmente na ordem que eles precisam acontecer. As etapas sejam sequenciais. Isso. Então, depois que nós já fizemos todos os cadastros de processo e rastreabilidade, já está tudo ok em cada forma farmacêutica. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vou abrir uma fórmula que já foi inclusa, né, que já foi colocada, já foi orçada, já está pronta para ser manipulada. E eu vou mostrar esses cadastros aqui que a gente fez. Muito certo? bom. Bora lá, Jorah. Então, movimentos, atendimentos, receita. Hoje, mais cedo, eu fiz uma fórmula. Ela é a Fórmula 1. Fórmula simples de morosia que a gente... Uma cápsula, no caso, Isso, né? são E a 30 gente fez o cápsulas. cadastro das etapas que envolvem a cápsula já. Isso. Perfeito. Então, qualquer fórmula de cápsula automaticamente já vai vir com toda aquela rastreabilidade. Ninguém precisa incluir rastreabilidade fórmula por fórmula, certo? Aqui tem todas as informações do próprio produto, posologia e rótulo, observações dos sistemas, e bem aqui tem rastreabilidade de processo. E aqui vai ter qual é o processo, o nome do funcionário, a data e a hora e o espaço para dar o OK, tá? Então aqui é uma forma de você verificar individualmente, né? Você pode gerar um relatório por processo, né? Então eu quero dar uma conferida em todas as formas que precisam ser conferidas inicialmente pelo farmacêutico. Você gera o relatório, vai abrir com todos os orçamentos e você vai ali manualmente conferindo, né? Então você não precisa estar com as folhas em mão para fazer esse processo. Mais uma vez, já falei várias vezes, mas só essas etapas só aparecem aqui, essa coluninha de nome do processo, porque nós fizemos um cadastro da forma farmacêutica cápsulas, as etapas, tá? Então, aparecem aqui porque nós alimentamos, Isso. ok? Vamos supor que eu acabei de fazer a conferência inicial. Eu vou dar o OK aqui. Aí apareceu o nome do funcionário, Jorel Barbosa, a data e a hora que ele Jorel fez. Barbosa. Pronto, então, e aí você vai indo de processo em processo, ok? E aí fica gravado eternamente, né? É claro que o funcionário que faz, por exemplo,
a pesagem, o encapsulamento, ele não vai ter o poder de acesso, né, de fazer essas alterações, né? Só O gestor. isso, tá? Uhum. E é isso. E aí, pronto, né? Finalizou aqui, a gente tem todas as informações atualizadas em tempo real e fica registrado para vocês. Muito bom! Então, ó, se você está com dificuldade no gerenciamento de produção, na rastreabilidade de processo, tá? Usa teu software, não subutiliza o teu software, tá? Por quê? Porque ele é um grande aliado para o teu gerenciamento de produção. Quando você tem um gerenciamento de produção, o que é que acontece? Tua produtividade aumenta, você consegue garantir um máximo de qualidade, segurança e eficácia, você consegue reduzir desperdícios. Então, eu entendo que leva um tempo a mais, mas uma colheita, né? Na verdade, você vai semear para colher ainda mais, tá? Com o uso da ferramenta do teu sistema de gestão relacionada ao gerenciamento de produção, ok? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o teu like se você gostou. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. Um agradecimento especial à Prime Soft Soluções Inteligentes, que é a patrocinadora oficial do nosso canal e desse conteúdo aqui, né, do nosso quadro ABTech. E deixa aqui teu comentário também, temas que você gostaria de ver aqui relacionados ao software de gestão. Vai ser um prazer contribuir com o crescimento da tua farmácia, com o teu crescimento profissional. E um farmacêutico completo é aquele que domina também o sistema de gestão, Sim. ok? Então, te vemos no nosso próximo vídeo e até lá. Tchau. Tchau, tchau!